Olá, bem-vindo ao canal do Comunicaliz. A gente agora está em todas as plataformas, nós estamos no Spotify, a gente está no Instagram e agora também no canal do YouTube. E, como sempre, o nosso objetivo é falar com os pequenos empreendedores, é trazer novidades sobre o mundo digital, sobre as mídias sociais e também vamos fazer fofoca, às vezes, e falar um pouquinho também sobre gestão do seu negócio. O nosso objetivo principal é fazer você se desenvolver e crescer e a sua empresa, a sua pequena empresa, fazer com que ela também cresça juntamente com você. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial. Eu imagino que vocês já estejam vendo a minha tela. Inteligência artificial é um assunto que está muito em moda, tem muita gente falando sobre inteligência artificial. E hoje a gente vai dar uma pincelada no que é a inteligência artificial e o principal, a gente vai te ajudar a entender como que ela pode te ajudar e pode economizar o seu tempo aí. Porque por mais que a gente tenha algumas ressalvas, eu tenho as minhas, a inteligência artificial ela pode sim te ajudar a ter um acelero, vamos dizer assim, no seu dia a dia, já que você, eu empreendedora, cuida de todos os setores da sua empresa, tá? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a inteligência artificial. Então, o primeiro questionamento que eu trago para vocês é: como você descreveria a inteligência artificial? O que você acha que é a inteligência artificial? Se eu te der um minutinho para responder essa pergunta, o que você me diria? Então, eu sei que eu não te dei um minuto para pensar, mas vai pensando aí com seus botões e eu vou dizer para vocês que a inteligência artificial ela nada mais é do que uma máquina que simula um processo que até hoje foi exclusivamente dos seres humanos, né? Então é uma inteligência humana. A inteligência artificial ela pode aprender alguma coisa, pode raciocinar sobre alguma coisa, pode solucionar um problema, ter percepções, ter opinião. E tudo isso baseado numa série de dados que a gente não vai entrar a fundo aqui, mesmo porque eu nem sou engenheira para falar de inteligência artificial. Mas você pode até pensar que é uma coisa muito nova, muito recente, mas não é, tá? A inteligência artificial, ela nasceu lá em 1956 e aí veio se desenvolvendo ao longo desses anos. Nos últimos anos, a gente viu uma imensidade de aplicativos, de sites, de automações utilizando a inteligência artificial aparecendo, então o assunto tomou assim uma grande proporção e muita gente começou a falar da IA. Ela, como eu disse agora há pouco, ela começou a ser estudada lá em 1956, na Conferência de Dartmouth. Um grupo de cientistas, eles se uniram e fizeram uma espécie de um experimento chamado de teste de Turing, para saber se uma máquina, né, ela poderia passar por um humano. E desde então, isso veio se desenvolvendo, os cientistas vieram pensando em formas de melhoria, e em 1966 surgiu o primeiro chatbot. Então, o chatbot não é uma coisa tão recente, tá? Claro que nós, hoje, quando a gente manda uma mensagem numa empresa ou para cadastrar um código numa promoção, a gente sabe que a gente é atendido por um robozinho, mas esse robozinho não é muito novo, ele já é um senhorzinho. Foi criado lá em 1966. Depois começou a ser utilizado por vários setores, inclusive na medicina, que auxiliou em muitos processos para cuidar da saúde das pessoas, né? Bom, hoje a inteligência artificial ela é dividida em três, tá? E eu vou falar rapidamente de cada um deles para vocês. Esqueci até da minha apresentação, né? Vou passar aqui o que é a inteligência artificial. E os tipos de IA que nós temos hoje são divididos em três, tá? E eu vou falar rapidamente deles. A inteligência artificial limitada, que são aquelas máquinas que realizam
tarefas bem específicas e com capacidade de raciocínio limitado. Então, ela não tem a capacidade de aprendizado, né? Vamos pensar que é uma máquina que aperta um determinado parafuso e vai fazer aquilo sempre. Então, esse é um tipo de inteligência artificial, que é a inteligência artificial limitada. Depois a gente tem a inteligência artificial geral, que é uma atividade de inteligência um pouco mais avançada, uma inteligência mais desenvolvida e pode sim executar tarefas que precisam de inteligência intelectual, tá? Como o ChatGPT, como o Gemini, são plataformas que utilizam esse tipo de inteligência artificial de geração. Então, eles criam ideias baseado nos dados que a gente tem na rede, eles pegam informações e trazem para você alguma coisa mais desenvolvida, né? Então, é como se eles estivessem ali, como se fossem robôs inteligentes. Mas ainda assim, mesmo essa inteligência geral, ela ainda não chegou na capacidade cognitiva humana. Graças a Deus, né, gente? Ela não chegou. E a superinteligência, que é a IA, dizem que é o futuro da IA. Então, muita gente fala sobre esse futuro, onde as máquinas ultrapassariam a inteligência humana em quase todas as áreas e com muita precisão. Isso dá medo, é um avanço tecnológico muito importante. Ele pode ajudar diversos setores da nossa vida, mas ainda assim é um risco grande para a humanidade se nós perdermos o controle sobre as máquinas. E a gente acha que isso é só em filme de ficção científica, mas pode ser que aconteça, tá? Mas é uma inteligência artificial que os cientistas, os engenheiros, eles imaginam que isso um dia, que a gente vai chegar nesse patamar um dia. Então, esses são os 3 tipos de inteligência que a gente tem, certo? Então, a gente fala de inteligência artificial, mas como que a inteligência artificial, Elis, vai me ajudar no meu dia a dia? Porque eu não estou preocupada se ela é limitada, se ela é geral, se ela é uma super inteligência. O que eu quero saber é como a inteligência artificial vai me ajudar. Primeiro, que ela já nos ajuda muito. Quando você liga num atendimento e você tem um robô que te atende, que às vezes é até chato, mas existe, já é um tipo de inteligência artificial. Quando você pede para a Alexa tocar uma música ou dizer para você qual é a expectativa de chuva ou colocar um alarme para você acordar, é um tipo de inteligência artificial. Quando você está dirigindo e precisa colocar o Waze lá para o endereço que você está indo e você conversa com ele, clica um botão e fala: Waze, por favor, me leve para o endereço tal. Já é uma inteligência artificial e são coisas que facilitam muito a nossa vida. Mas vamos trazer para o empreendedorismo. Como que a inteligência artificial ela pode ajudar a nossa vida, né? Então, eu destaquei 4 pontos principais para a gente startar esse assunto de inteligência artificial, que é a tendência de mercado. Quando a gente tem uma máquina, quando você entra no ChatGPT, no Gemini, e você coloca lá perguntas muito específicas, a gente vai fazer isso depois e eu vou mostrar para vocês, ela consegue prever, de acordo com os dados que a gente tem disponibilizados na rede, uma tendência de mercado. Então, vamos supor que você vende coxas de retalho, tá? E você está ali trabalhando na sua loja digital e, de repente, a coxa de retalho, que é uma coisa lá dos nossos antepassados, ela ganha uma tendência nova. As pessoas começam a valorizar mais serviços manuais, as pessoas estão mais dispostas a consumirem coisas que remetem aos seus antepassados. Estou dando um exemplo, tá? Então, de repente, coxa de retalho vira uma tendência e todo mundo quer comprar uma coxa de retalho. A inteligência artificial ela consegue escanear o momento atual do seu nicho e ela consegue propor algumas tendências.
é 100% fato de que essa tendência vai virar verdade? Não, é uma tendência, por isso chama tendência. Então, ela consegue, baseada em dados que a gente tem disponibilizados na rede, consegue identificar uma possibilidade de tendência. Isso pode te dar uma vantagem competitiva, tá? Dados estratégicos. Ela consegue também, baseado nesses dados que estão na rede, fazer uma análise mais detalhada do comportamento do consumidor. Então, o seu consumidor, a sua persona, o que ele precisa, o que ele está buscando, baseado no que as pessoas falam em mídias sociais, baseado no que as pessoas buscam, a inteligência artificial consegue te trazer dados mais estratégicos, que antes a gente só conseguia com programas muito complexos e muito completos de CRM. Então, a inteligência artificial pode te ajudar nisso, dando recomendações, também baseado no comportamento do consumidor. Se você tem uma loja online, se você vende produto físico, você consegue saber quais produtos estão sendo mais procurados, aonde o cliente que entra no seu site clica mais vezes, aonde ele olha mais vezes. Não é uma ferramenta muito nova, né? A gente já tem análise de clientes entrando em sites de compra, mas hoje isso está muito mais facilitado. Você consegue trabalhar diretamente com uma ferramenta de inteligência artificial para identificar isso. E as automações, que por mais que eu seja um pouco crítica às automações, elas facilitam muito a nossa vida. Então, eu imagino que você já tenha ouvido falar do chatbot, de mensagens automáticas, e você pode estar pensando, poxa, eu não quero colocar no meu negócio uma mensagem automática que a pessoa que chega vai saber que está falando com um robô. Então, o que você pode fazer? Você pode humanizar as suas mensagens. Você pode colocar uma primeira mensagem que sim, vai ser enviada por um robô, mas que na sequência vai ser enviada para uma pessoa do seu atendimento, ou para você, né? Eu, empreendedora. Que é isso que a gente acaba fazendo. Mas existem ferramentas para automatizar e melhorar a agilidade das suas respostas, por exemplo, no WhatsApp, no Instagram. Então, esses 4 pontos podem ser muito importantes para o seu negócio, tá? Só que tem uma frase aqui na próxima tela, que é essa aqui, que a gente precisa ter muito claro na nossa vida e no nosso negócio. A gente precisa impor limites para a inteligência artificial, porque senão a gente para de pensar, a gente coloca tudo no ChatGPT para ele fazer para a gente escreve até livro no ChatGPT, a gente deixa de colocar as nossas ideias, de desenhar os nossos valores, a gente deixa de ser criativo, a gente deixa os nossos neurônios enferrujados. Então, sempre que você pensar em inteligência artificial, pense que ela tem que ajudar você a ter ideias, a nortear qual é o processo e o caminho que você vai percorrer. Ela não tem que fazer as coisas para você. Eu gosto muito de ler, eu tenho muito medo de comprar um livro que tenha sido escrito por uma inteligência artificial. De verdade, eu tenho medo, e eu sei, pode parecer meio cringe isso, mas é real, eu tenho muito medo. Então, as pessoas precisam entender que a inteligência artificial está aí para ajudá-las, mas não para fazer as coisas por elas, né? Inclusive por você que está aqui vendo essa live, essa aula. Então, é importante que a gente imponha limites. Mas, efetivamente, como que pode me ajudar mais ainda isso? Então, eu vou mostrar para vocês 3 ferramentas que vocês podem utilizar. Uma do Canva, que é o Dream Lab. Vou mostrar o Gemini e vou mostrar o ChatGPT. E vou dar dicas de como vocês podem obter perguntas mais estruturadas, obter respostas mais estruturadas que vão ajudar vocês a terem ideias de conteúdo, a terem ideias para escrever um e-mail marketing, a terem ideias para escrever uma copy, a terem ideias para usar uma imagem, tá? Então, nós vamos partir aqui para a minha tela agora. E eu vou mostrar para vocês, eu vou começar pelo Canva, porque eu já estou no Canva, tá? Essa aqui é a minha conta do Canva, já me loguei e cliquei aqui em Dream Lab.
O Canva tem muitas funcionalidades de inteligência artificial, mas a gente vai focar nessa, a gente vai começar aos poucos, porque se a gente for mostrar tudo, às vezes sua cabeça vai dar um nó, tá? Então a gente vai começar aos poucos, porque o importante é, como eu sempre digo, começar e não desistir. Então vou mostrar para vocês. A gente pode criar imagens, tá? Aqui no Canva. Então, eu entrei no Canva, cliquei aqui em Dreamlab, e aí eu quero criar uma imagem para um produto. Então, como a gente estava falando de colcha de retalho, vamos ver se o Canva vai me entregar o que eu preciso. Preciso imagem colcha de retalhos feita pela minha avó. Tá? Eu escrevi o que eu quero, venho aqui em criar. Vamos ver o que ele vai criar para mim. Usar um crédito. Vou usar o meu crédito. Olha só. Ele criou automaticamente imagens de colchas de retalho. E eu posso usar essas imagens na minha postagem, no meu e-mail marketing. De repente, eu posso colocar numa divulgação que eu vou fazer. Eu só não posso pôr isso aqui na minha página de venda, porque isso não existe. Concorda? Então, a gente precisa colocar na nossa página de venda o que existe. Mas ele vem aqui e ele cria imagens para que vocês façam um download e usem nas suas mídias. Tá? Então, eu vou dar um outro exemplo aqui. Mulher de meia idade andando de barco na Tailândia. Por exemplo, criar. Vamos ver se ele vai criar para mim uma mulher de meia idade andando de barco na Tailândia. Olha isso, tá? E se você clicar na imagem, você vai ver que é uma imagem quase fidedigna, quase real mesmo. Então, você tem essa possibilidade. Vamos supor que você entrou no Canva, procurou uma imagem e não achou de jeito nenhum, e você precisa de algo muito específico, você consegue vir aqui, digitar o que você precisa e gerar uma imagem. Essa é a primeira funcionalidade que a gente vai falar aqui hoje, tá? O Canva. Agora, a gente vai para o Gemini. Eu já me loguei também, vejam que eu já estou aqui, tenho uma apresentação. E aqui a gente pode digitar qualquer coisa e ele vai trazer para mim um resultado. Então, vou seguir na linha da colcha de retalho, eu vou escrever aqui, quando surgiu a colcha de retalho. Dou um Enter ali e ele vai trazer para mim a história da colcha de retalho, tá? As primeiras evidências, a evolução, quer saber mais, e no final ele sempre, normalmente ele termina com uma pergunta. Então, essa aqui é a página que ele vai gerar as informações do que eu perguntar. O ChatGPT é basicamente a mesma coisa, tá? Depois eu vou falar qual é a diferença entre o ChatGPT e o Gemini. Então, eu vou escrever aqui a mesma coisa. Qual a história da colcha de retalhos? Clico ali no Enter e ele vai trazer para mim. Opa, desculpa, cliquei errado. É aqui, ó, ChatGPT Here. E agora sim, eu vou entrar na página. Enquanto ele carrega aqui, eu vou voltar no Gemini. Ah, ele já carregou. Vamos esperar. Cadastre-se para conversar. Já tem o cadastro, mas vamos lá. Vamos nos cadastrar. Pronto. Olha, não puxou a minha senha. Não puxou de novo a minha senha. Agora ele está pensando.
Vamos lá. Qual será a minha senha? Deixa eu olhar aqui. Aí. ChatGPT. Prontinho. Depois de ter colocado a minha senha, agora ele foi. Então, aqui aparece, né, a página do ChatGPT. A gente faz no login, você pode se logar gratuitamente, sem ter que pagar por isso. Tem a opção paga, mas a gente consegue fazer por aqui também. Então, a gente coloca aqui os nossos dados e aqui a gente coloca a nossa pergunta. Vamos lá. Quando surgiu a colcha de retalhos? Né? A gente clica Enter e ele conta a história também. E aqui vocês vão ver que possivelmente ele traga informações muito parecidas com o Gemini, certo? Elis, tá bom, então eu vou escrever isso e ele vai apresentar essa resposta para mim. E qualquer outra pessoa que escreva a mesma coisa vai ter a mesma resposta? Muito possivelmente sim. Então eu vou te ensinar como a gente faz para ser mais detalhista quando a gente precisar perguntar alguma coisa para o ChatGPT, para ele ajudar a gente a ter ideias e não para você dar um print ou para você copiar e colar, tá? Então, eu vou voltar aqui no Gemini. Então, vamos supor que eu quero fazer um anúncio. Deixa eu pensar num produto. Velas aromáticas. Eu quero fazer um anúncio de velas aromáticas para relaxamento. Então, eu vou escrever o seguinte. Me ajude a escrever 4 posts para utilizar no Instagram para vender velas aromáticas com essência de bambu para mulheres acima de 40 anos. Vejam que eu fui muito específica. Vocês já devem ter feito uma atividade semelhante na hora de criar a persona, né? Que você precisa ser muito específico. Eu fiz a mesma coisa, fui muito específica e coloquei. E aí ele vai trazer para mim informações. O Gemini vai gerar imagens, muitas vezes, e ele vai trazer informações bem detalhadas dessa informação que eu pedi, tá? Então, olha, acalme-se com o aroma do bambu. Aí traz aqui uma copy. Eleve sua energia com o aroma do bambu. Encontre a paz interior com o aroma do bambu. Celebre a vida com o aroma do bambu. Então, ele trouxe uma informação muito mais detalhada, porque você pediu uma informação muito detalhada. Vamos fazer aqui um teste no ChatGPT agora. Escreva, me ajude a ter 3 ideias de posts para... deixa eu ver. Mulheres... Não, vamos para homens. Para homens de mais de 50 anos que querem viajar sozinhos.
para Dubai, tá? Então, fui muito específica. E ele vai fazer exatamente isso. Ele vai trazer tópicos que a gente pode abordar com ideias do que escrever, quais dicas a gente pode dar, qual o formato sugerido para esses posts. Então, sabe aqueles dias? Olha só, 10 dicas de viagem para homens maduros explorarem Dubai com conforto. Então, pensem que quando vocês precisarem de uma informação do ChatGPT, vocês precisam ser muito detalhistas. Vocês precisam escrever exatamente o que vocês querem. E quanto mais informações vocês pedirem, melhor, para que ele traga um conteúdo de fato que esteja mais alinhado com o que você precisa, tá? Então, vocês podem sim utilizar essas duas ferramentas, tanto o ChatGPT quanto o Gemini, para fazer esse tipo de estudo, né? Vamos dizer assim. Mas eu vou repetir, e desculpa se eu estou sendo repetitiva, não façam um copy-paste. Leiam e, em cima dessas ideias, coloquem as ideias de vocês, mesclem ideias, mas coloque o seu toque pessoal, para que isso aqui não vire um robô, para que você não perca a capacidade também de pensamento e de produção e de colocar a sua marca pessoal no que você está fazendo. E para finalizar, eu disse para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre a diferença do ChatGPT e do Gemini, né? Então, as diferenças são bem fáceis de serem explicadas. O ChatGPT é desenvolvido pela OpenAI. Ele é uma solução que tem mais foco em respostas a perguntas, elabora textos, né, interage com o usuário de forma mais natural. Então, é para que você tenha aquela sensação de que você está conversando com um amigo mesmo. Já o Gemini, que é do Google, ele promete trazer recursos muito mais aprimorados. Então, ele tem recursos mais robustos de processamento de dados e ele está sempre mais alinhado a inovações visuais. Tem muito mais automação e tem recursos visuais, né, inovações visuais bem relevantes. Então, e uma outra informação que dizem pelo mercado, tá, que o Google ele faz uma atualização das informações disponibilizadas na rede de forma mais rápida do que o ChatGPT. Então, pode ser que no Gemini algumas informações cheguem um pouquinho mais rápidas do que o ChatGPT, mas essas duas ferramentas são amplamente conhecidas, são ferramentas gratuitas que vocês podem utilizar para ajudar aí no dia a dia, para escrever melhor e principalmente para ter ideias. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha entendido de que forma você pode utilizar essas 3 ferramentas de forma mais assertiva para o seu negócio e acreditem, elas ajudam de fato a economizar tempo, a gerenciar melhor o tempo que vocês têm para a criação de conteúdo, para estudo de caso, para estudo do que postar, do que falar, qual a abordagem. Então, elas podem ajudar vocês, mas usem com muita responsabilidade. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo podcast. E eu quero aproveitar e convidar você. Nós temos o canal do Comunicalis no Spotify. Você pode seguir a gente a cada 15 dias tem um episódio novo falando sobre, normalmente, assuntos ligados ao digital, mas também assuntos ligados ao gerenciamento de pequenas empresas, assuntos ligados à pós-venda, qualificação, fofoca, quem sabe, histórias. Então, nosso objetivo é entreter você. Então, segue a gente lá no Spotify, indica para as pessoas que vocês conhecerem. Siga a gente também no Instagram, no @comunicalis, que a gente está sempre postando bastante conteúdo para ajudá-los no dia a dia,
porque o básico também precisa ser dito. E espero que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, que a gente vai ter mais novidades para frente, mais vídeos, mais aulas, podcasts sendo transmitidos por aqui também. Muito obrigada, a gente se vê. Bora